Quando você esgota todos os seus recursos, quando o lugar é deserto e a hora é avançada, é o lugar, o cenário propício para Jesus operar um grande milagre. Quem sabe a sua vida também está assim, um deserto total, uma tristeza total. Você precisa urgentemente de uma resposta e de um milagre. Você vai conhecer agora um milagre de Deus para você. Fica comigo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que as bênçãos do Senhor estejam continuamente na sua casa. Vamos para a palavra de Deus, Marcos capítulo de número 6, versículo 34. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximam de Jesus e disseram: Senhor, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede toda essa multidão para os campos e aldeias, e para que eles possam comprar o que de comer. Nós estamos diante de uma palavra em que Jesus ele vai realizar um grande milagre, a multiplicação de pães e de peixes. Que maravilha, né? Jesus ele havia recebido uma notícia ruim, uma notícia que deixou Jesus triste. A morte do seu primo João Batista lhe foi anunciada e Jesus então se retira. Jesus então quer ir para um lugar isolado e Jesus então entra no barco e Jesus se afasta. Mas diz a Bíblia Sagrada que as pessoas vendo que Jesus estava se afastando, entrando no barco e partindo, as pessoas então acompanham Jesus. E as pessoas vão até onde Jesus estava, porque queriam ouvir uma palavra do Senhor Jesus. Jesus então, tendo compaixão destas vidas, mesmo triste, mesmo com o coração sangrando, com a alma doída, Jesus teve misericórdia e compaixão daquelas ovelhas, porque Jesus viu que elas não tinham pastor, ou seja, elas não tinham direção, elas não tinham para onde ir, elas estavam sedentas de ouvir uma palavra do Senhor. Não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas estão sem direção, quantas pessoas estão entrando em declínio moral, em declínio espiritual, quantas pessoas estão entrando numa depressão profunda, e precisam de uma palavra de fé, de uma palavra amiga. E Jesus então, mesmo triste, ele cumpre a sua missão. Jesus está dizendo: olha, você tem uma missão para cumprir. Ah, mas pastor Sidney, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse problema. Mas Jesus deu uma ordem: vamos cumprir a missão, vamos anunciar o evangelho a toda criatura. Então você tem um chamado. E Jesus, ele te comissionou para esse chamado. Então, voltando para a palavra, Jesus tem misericórdia daquela multidão e começa a pregar. Só que à tarde, o dia vai acabando, vai começando o sol se pôr, vai começando a noite, e os discípulos ficam preocupados e diz para Jesus: Mestre, a multidão é muita gente. Tem quase 5.000 homens aqui, fora mulheres e crianças, a multidão é muito grande. Então despede essa multidão para que eles possam ir para os seus lares, para as suas casas, para as suas aldeias, comprar alguma coisa para comer. Os discípulos Jesus estava preocupado com o alimento espiritual. E os discípulos estavam preocupados com o alimento físico terreno.
mas Jesus queria ensinar aquela multidão. Quando Jesus vê a preocupação dos discípulos, Jesus agora responde da seguinte forma: dá-lhe voz de comer. Aí disseram os discípulos: mas Senhor, nem 200 denários de pão poderia saciar toda essa multidão, ou seja, é muita gente para dar de comer e nós não temos nada aqui, não tem lugar nenhum para comprar nada aqui, Senhor. O lugar é deserto e a hora é avançada. É o lugar propício que Jesus quer para fazer o milagre. O lugar é deserto e a hora é avançada. Jesus não tem problema com o calendário, com o horário. Jesus, quando ele quer fazer um milagre, não escolhe dia nem tempo. E quem sabe, eu quero aqui ser profeta de Deus na sua vida. Hoje é o dia que Jesus escolheu você para fazer um milagre na sua vida. Mas pastor Sidney, a minha situação é difícil, é quase impossível. Mas Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então creia na palavra do Senhor. E Jesus quer transformar então, essa sua vida, essa sua situação, porque mesmo que o lugar não tenha nada, que é deserto, mas é ali que Jesus quer fazer o milagre. Jesus opera justamente nessa situação, quando o homem não consegue, quando ele luta pela força do seu braço e agora não tem mais expectativa. Então agora chega Jesus, e Jesus vem e faz uma operação de milagres na vida do homem. O lugar é deserto, a hora é avançada, não tem nada para comer, mas de repente levanta um rapazinho. E um rapazinho vem lá do meio da plateia, do meio da multidão, e diz assim: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que Jesus precisava. Jesus pega o cesto contendo os 5 pães e 2 peixinhos, levanta para o alto, dá graças ao Senhor, e Jesus entrega nas mãos dos discípulos. E os 12 discípulos começam a distribuir o pão e o peixe. Interessante que quanto mais eles distribuíam o pão e o peixe, mais se multiplicava os pãezinhos. Que maravilha, né? Jesus quer multiplicar bênçãos hoje na sua vida. Jesus quer operar milagre aí hoje. Mas Jesus apenas precisa que alguém ofereça seus 5 pães e 2 peixes. E o que é esses 5 pães e 2 peixes? A sua fé, um pouquinho de azeite que você tem aí na botija. Ou seja, você vai alimentar a sua fé diante de Deus e crer nesta palavra, crer nesta profecia que a palavra de Deus está chegando aí na sua casa e o milagre está acontecendo. A multiplicação vai acontecer, Jesus vai te prosperar também. Jesus está te dando alimento espiritual e também vai te dar alimento terreno, físico, material que você precisa para sobreviver. Jesus chegou naquele dia levando a palavra e alimentando aquela multidão. Diz a Bíblia Sagrada, para finalizar aqui esta palavra ao seu coração, diz a palavra do Senhor, que após todos comerem e beberem, todos comerem dos pães e dos peixes, agora os discípulos, Jesus diz assim: olha, recolham as sobras. Os discípulos recolhem as sobras e a Bíblia diz que eles levantaram 12 cestos cheios de pães. Todo aquele que vem até Jesus, Jesus nunca despede de mão vazia. Jesus sempre multiplica, Jesus sempre prospera. Jesus não conhece contas de divisão, de subtração. Jesus trabalha com contas de multiplicação. Jesus, ele faz aumentar a sementeira daquele que semeia. Que esta palavra de Deus possa chegar até o teu coração. Coloque seu comentário aí embaixo para a gente, se inscreva e até uma outra oportunidade. Em nome de Jesus. Um forte abraço, tá bom? Pastor Sidney Oliveira.